Olá pessoal, eu sou Franca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa um like, o like é muito importante para a ascensão do conteúdo da plataforma do YouTube, né? Uma das grandes coisas que eu comecei a compreender, né, é que essa direita idiotizada no Brasil, né, é patrocinada pelos youtubers de direita. Por incrível que pareça, eles emburrecem a juventude brasileira, né, e possuem a maior concentração de inscritos nos canais deles, né? Brasil Paralelo. Hoje eu vou falar do Ideias Radicais, né? Sobre a educação. Ele fala que a educação obrigatória não deveria existir, não é? Cada um ensina da forma que deseja, né? A educação tem que ser obrigatória porque a educação é a única arma que o homem tem para se construir pelos 4 pilares: aprender, fazer, ser e conviver de forma racional, tá? É a partir da educação proporcionada com um professor comprometido com o processo de mediação de aprendizagem, se cria na classe trabalhadora estudantes críticos e reflexivos, tá? Ele acredita que não deveria ter escola pública e que os alunos, né, que Gramsci, Vygotsky são doutrinadores. O que Gramsci diz? Gramsci defende que a escola justamente é um espaço de construir reflexão à classe trabalhadora para se entender como tal e não ser alienada pelos meios de infraestrutura de comunicação, né? Certa vez o William Bonner diz para os estagiários: lembrem-se que quando você fala ao vivo, do outro lado tem um Homer Simpson sentado, ou seja, um burro, né, que eles conseguem, de certa forma, enganar facilmente. A Rede Globo jamais defende liberdade de imprensa. Ela defende, né, o direito de ficar mais rica e o povo mais alienado, né? A capacidade reflexiva permite as pessoas perceberem o que é trapaça e o que é correto, né? Isso não vem de hoje, né? Esse cara, ele endeusa Sócrates, mas ele não fala que Sócrates defendia esse mesmo tipo de educação, né? Chamada maêutica socrática, né? Através do passeio no conhecimento, onde o aluno construiria sua ideia, né, com a mediação do professor. Esse passeio no conhecimento, Sócrates dá o nome de peripatético, né? Por causa dessa forma de ensinar, Sócrates foi acusado de ter corrompido, né, a juventude, né? Porque a juventude começou a ficar perigosa porque pensava e refletia e criticava, né? Sócrates foi condenado à morte, a tomar cicuta, por defender a emancipação humana através da educação. Karl Marx também defende. Gramsci disse que a emancipação humana parte da educação. Paulo Freire, um dos autores mais respeitados do mundo, diz que a prática da educação crítica e reflexiva, né, é uma das formas de libertação da classe trabalhadora da exploração imposta pelo capitalismo, né? Ele critica justamente Gramsci e Vygotsky, né? Ele jamais deve ter lido Vygotsky. Vygotsky só fala que a interação social é importantíssima, né? E aí ele disse que os alunos poderiam aprender através de aulas de teleconferência, né? Você se operaria com um médico formado pela internet ou entraria num avião com um piloto formado pela internet, né? Isso é uma forma, né, de alijar o sistema educativo, né, destruir a educação pública, não é? E tirar a possibilidade
de uma construção, de uma educação mediada, né, pela razão, porque o homem é o único ser que possui razão. O computador não tem diálogo, ele não possui razão, ele é só uma máquina, né? Não existe em lugares desenvolvidos nenhum do mundo educação por curso de computador, tá? Se você não for para a universidade mediar e se socializar, né, você está condenado a ser submisso ao sistema de exploração capitalista. Diz que não existe, diz que a escola pública é doutrinadora, né? Doutrinadora e de esquerda, conforme a escola sem partido. Quando a escola sem partido diz que a escola pública é doutrinadora, né, de esquerda, eles são doutrinadores também, porque eles defendem, né, que o professor seja monitorado e só fale o que eles pensem. Mas na lei está dito que há liberdade de cátedra. O professor ensina da melhor forma possível ou medir o conhecimento da melhor forma possível para que os alunos pensem e reflitam, né? Eu não posso me negar, por exemplo, como Escola Sem Partido quer, falar da Revolução Industrial e não falar do pensamento de Adam Smith e de Karl Marx, que é demonizado, né? Karl Marx é demonizado pelos capitalistas por quê? Porque ele defende a desapropriação dos meios de produção que geram miséria no mundo inteiro. Ele diz que os únicos países onde há possibilidade de acabar com a miséria são os países capitalistas, né? Só esqueceu dos Estados Unidos, que hoje tem 140 milhões de moradores abaixo da linha da pobreza, cidadãos abaixo da linha, aliás, na pobreza, e 40 milhões abaixo da linha da pobreza, morando em carros ou em cabanas. Tem relatos da BBC de Londres que uma menina disse que a mãe chegou um dia que estava com tanta fome que chegou a comer ratos, né? Enquanto isso, né, o sistema capitalista nos Estados Unidos, em pouco mais de 10 anos, duplicou a renda, duplicou o patrimônio de Bill Gates, o dono da Amazon passou a ser o maior bilionário norte-americano, passando da casa de centenas de bilhões de dólares. Mark Zuckerberg do Facebook duplicou sua fortuna, Warren Buffett, todos eles. O mesmo aconteceu no Brasil, tá? Então, o capitalismo, aí ele cita a África é pobre porque lá não existe capitalismo. A África é pobre porque o capitalismo invadiu a África e roubou as riquezas no século XIX sob o subterfúgio de levar cultura àqueles homens primitivos, né? Roubaram todas as riquezas, colonizaram os africanos, né? Os indianos, né? Que só conseguiram a independência através de Mahatma Gandhi, né? E exploraram o povo africano, né? Um dos ícones da luta, né? Da desocupação das colônias britânicas e holandesas, né? Nelson Mandela, né? Que ficou preso 27 anos pela política do apartheid, né? E ficou 27 anos porque durante 4 anos Margaret Thatcher apoiou Jacques Leclerc, criador da teoria do apartheid. Margaret Thatcher, que era uma neoliberal e que quando morreu, o povo inglês foi a Londres comemorar a morte da bruxa, que gerou um estado de desigualdade e aprofundamento do abismo social, destruiu todo o estado de bem-estar social, que havia sido criado depois da Revolução Russa, né? Forçando os estados europeus a criar um estado de bem-estar social sob o risco dos europeus olharem para os russos e o tratamento dado pela Revolução Comunista melhorar eles e começarem a se rebelarem.
eles já haviam passado pela Revolução Francesa e pela Revolução de 1848, de 1871, né? Não queriam, né, que a classe trabalhadora se revoltasse contra a exploração que sofre. Aulas e vídeos destrói uma das coisas mais importantes da educação, a interação social. Uma criança que vai na creche, no final da creche, quando ela vai para a pré-escola, ela tem um vocabulário de 3.000 palavras aproximadamente, segundo Piaget, Vygotsky. Já uma criança que nunca foi à creche, quando chega na pré-escola, o vocabulário dela é de 800 palavras, né? Então, a interação social, defendida por Vygotsky, que ele critica, ajuda no amadurecimento intelectual maior da criança, né? Fala da China. Diz que a China só começou a crescer depois que estabeleceu o capitalismo, né? Só que na China o bicho pega. Se o empresário trapaceia o povo, ele é executado, né? A propriedade onde está instalada a indústria capitalista pertence à China e não ao capitalista. Se ele começar com muita sacanagem, ele é expulso da terra e acabou o problema. Justifica as favelas pelo tombamento do patrimônio histórico. Na verdade, as favelas no Rio de Janeiro começaram depois da Revolução de Canudos, cujo governo prometeu aos soldados que quando matassem toda a população de Canudos, 30.000 habitantes, né, que o Estado viam como perigosos, porque eles repartiam tudo que produziam, né? Isso era perigoso para a elite cafeeira, né, a aristocracia, né, e tinha que ser destruído, né? Os soldados foram para Canudos, lutaram e quando voltaram foram enganados pelos generais, né? E aí começaram a subir os primeiros morros cariocas, né? Que já havia uma grande concentração de moradores quando os negros foram libertados das senzalas, mas a elite, né, racista, né, que odeia pobres, para se vingar, negava emprego aos negros, né, e analfabeto, ele só tinha como opção subir os morros, né, engrossado pela Revolução de Canudos e mais tarde pela revolta da vacina, né, que há uma higienização sanitária no Rio de Janeiro. Ele fala que o Nordeste é pobre, né? De certa forma preconceituosa, né? Primeiro que o Nordeste está em pleno desenvolvimento, né? E se nós temos uma grande diversidade literária, grande parte partiram de autores do Nordeste. Graciliano Ramos, Zé Lagatai, Ariano Suassuna, né? O marido de Zé Lagatai, que agora me fugiu o nome, né? Dentre outros. A maioria é de lá. A maioria dos grandes humoristas brasileiros são nordestinos. A maioria dos grandes compositores brasileiros são nordestinos, com raras exceções como Chico Buarque. Tá? Então, além de estar em desenvolvimento, o Nordeste é o maior berço da cultura do país, né? E, por fim, ele disse que a educação deveria ser privada. A educação privada, não é, daria o poder ao capitalista de ensinar o filho do pobre a ser submisso a eles, não é? Ou vocês acham que eles iam ensinar com ética o aluno a ser crítico, reflexivo e buscar a sua cidadania, que é baseada em 3 pilares, né? Direitos civis, direitos sociais e direitos políticos, né? E exigir que o Estado cumpra a Constituição, né? Vocês acham que eles iriam defender um aluno com formação crítica? Jamais. Iriam criar, né, gados para serem explorados pelo empresariado, né? Então a educação tem que ser pública, gratuita e universal.
é um dever dos pais, que muitas vezes, pela exploração e pela educação negada por décadas no Brasil, não permitiu que houvesse uma grande formação cultural à família dos mais pobres, né? E aí a criança, filho da classe trabalhadora, sai em desvantagem na vida escolar, porque a transmissão cultural da elite intelectual burguesa, né, transfere mais conhecimento do que o filho do pobre, que não tem conhecimento porque a ele foi negado. Né? Em segundo lugar, né, muitos bolsomínios, por exemplo, criticam Paulo Freire, mas o colégio mais caro de São Paulo, que é o Colégio Bandeirantes, usa o método freiriano, que é respeitado em mais de 100 países do mundo. Aliás, é respeitado em mais de 80 países do mundo e é um dos 100 autores mais lidos em trabalhos de ciências humanas na língua inglesa. Né? Como eu havia dito, né, esses neoliberais demonizam Paulo Freire por esse livrinho aqui, né, reconhecido no mundo inteiro, Pedagogia do Oprimido, né, que Paulo Freire critica principalmente o despejo de conteúdo na cabeça do aluno. Né? O professor tem que ensinar o aluno a pensar e solucionar seus próprios problemas. Né? Quanto mais ele se aprofunda no pensamento, mais o processo de conhecimento se instala, né? E mais ele movimenta e articula seu sistema cognitivo. Tá? Então, grandes escolas burguesas utilizam o método Paulo Freire, mas para o povo, né? Faça a educação pela internet, né? Mas eu duvido que eles entrem, né, numa sala de cirurgia pelo médico formado pela internet, né? Como eu já falei no começo, ou que entre no avião com um médico formado pela internet. Né? Até a próxima. Né? Que eu devo falar outra mentira desse canal radical, que ele compara o socialismo ao nazismo. Né? E aí eu vou dizer aonde ele errou e ele contribuiu, infelizmente, para o emburrecimento da juventude, que o Brasil sofre um sério problema ocasionado pelo Estado, a falta de incentivo à leitura. Você vai em Buenos Aires, tem uma biblioteca em cada supermercado. Buenos Aires tem mais livrarias do que no Brasil. Só Buenos Aires. Né? Então, o povo brasileiro não lê muito. Né? E é muito suscetível a acreditar em pessoas como essa. Por exemplo, né? Desse mesmo grupo pertence Olavo de Carvalho, que ontem gravou uma live dizendo que não existe coronavírus, nem pandemia de coronavírus do mundo, e que não morreu ninguém. Né? E que isso, na verdade, é uma conspiração da imprensa mundial. Né? Veja só que ponto chega, né, esses autores de teoria da conspiração. Eu não vou poder deixar essa fala de Olavo de Carvalho porque o Facebook o bloqueou. Aliás, o YouTube o bloqueou. Por quê? Ele estava, né, ele que se intitula filósofo, mas só fez até a 8ª série, né? Ele estava defendendo o fim da quarentena, né, diante do caos, né, e criticando seriamente a Organização Mundial de Saúde. Né? Para esses psicopatas bolsomínios, né, tudo que pensa diferente deles é comunista. Né? O Abraham Traub outro dia disse que até banqueiro no Brasil é comunista. Veja só, o maior explorador do pobre comunista. Essa foi minha participação. Até a próxima.